Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Crimes Não Vistos. E o caso de hoje é sobre Menahem Stark. Após um dia inteiro de trabalho, Stark fecha seu escritório localizado na Rutledge Street, Brooklyn, Nova York. Uma forte nevasca caía naquela noite de 2 de janeiro de 2014. Sua família o esperava em casa, mas Stark nunca chegou. Então, no meio da noite, Al Stark sai à procura de seu irmão Menahem, imaginando o pior, pois não é normal que seu irmão não voltasse para casa, ainda mais sem avisar a família. Al então vai até o escritório e, ao constatar a ausência de Menahem, decide verificar as câmeras de segurança e não pode acreditar no que vê. Às 3 da manhã, a polícia de Nova York recebe um chamado sobre uma pessoa desaparecida, um judeu racídico chamado Menahem. Ao checar as filmagens das câmeras de segurança, o departamento da polícia descarta a investigação por desaparecimento e inicia uma investigação por sequestro. No dia 3 de janeiro do mesmo ano, um funcionário de um posto de gasolina em Great Neck, Long Island, sai para jogar o lixo em uma lixeira. Ao se aproximar, é surpreendido com um odor muito forte. Ele então liga para a polícia. Ao abrir a lixeira, a polícia encontra um corpo semi-rígido, virado para baixo e com queimaduras na parte inferior e na mão direita. O corpo de Stark é encontrado. Às 11h45 da noite, Menahem é visto saindo do seu escritório indo para seu carro. Em seguida, surge um homem e o ataca por trás. Stark era um homem grande e revidou o ataque por 4 minutos. Na sequência, outro homem surge e dá um mata-leão que leva Stark inconsciente ao chão. Com Menahem desacordado, os dois homens o carregam e o colocam em uma minivan. A polícia agora corre contra o tempo, pois a neve comprometeu muito a cena do crime e atrapalhou muito nas investigações da polícia. As imagens das câmeras, que já não tinham uma qualidade boa, o que ficou ainda pior com a neve. E também não foi possível ver os rostos dos sequestradores, e a placa do carro estava borrada. Tudo isso dificultou na investigação. Agora, para a polícia, restam apenas as imagens, entrevistar a família, amigos e investigar a vida de Menahem. Menahem Stark tinha 39 anos, era casado com Bashi Stark e pai de 7 filhos. Extremamente dedicado aos filhos, estava sempre pronto e disposto a largar tudo para ficar com eles. Um marido exemplar e um homem conhecido por seu caráter e dignidade dentro da comunidade Satamar Hasidic de Williamsburg, Nova York. Um grupo muito isolado, mesmo entre judeus ortodoxos. Conhecido por sua fama de resgatar antigos prédios e transformá-los em moradias dignas para os menos providos do Brooklyn, um senhorio amado por seus inquilinos. Ele aconselhava as pessoas e tentava ajudá-las para garantir que tivessem sucesso na mesma área que ele. Um homem admirado na comunidade. O que esse homem poderia ter feito para acabar dessa maneira? It's difficult to speak. Nobody can describe the pain and see the 3 young children say Kaddish, the prayer for the soul of their father who was brutally murdered in the streets of New York City, in Brooklyn. Children do not have a father. A wife does not have a husband. Why? What did he do? As pessoas na vizinhança queriam entender por que alguém faria isso com Menahem, mas eles não tiveram tempo para absorver o que tinha acontecido, porque, de acordo com a lei judaica, ele teve que ser enterrado 24 horas após a sua morte. Em seu funeral, muitas pessoas compareceram. As ruas estavam lotadas. Haviam milhares e milhares de pessoas nas ruas. Na investigação, a polícia descobriu que Menahem trabalhava em uma fábrica de suéteres, mas os negócios acabaram falindo. Ele ficou desempregado e os prédios da fábrica onde ele trabalhava foram fechados e postos à venda. Então, ele decidiu comprar e transformar as fábricas em prédios com quartos para alugar. Ao comprar e reformar esses prédios, Menahem ficou muito rico e era considerado como um rei no ramo imobiliário. Ele estava presente quando um bairro no Brooklyn passou de perigoso para um paraíso. Seu lucro só crescia. Com todo esse avanço, Stark funda a Southside Associates, junto com seu parceiro de negócios, Israel Perlmutter. O sucesso de Menahem foi tão grande que começou a ser visto como vocação entre os judeus racídicos, mas, conforme as investigações caminhavam, mais coisas vinham aparecendo. Dentro da comunidade, Stark era um homem muito querido, mas fora dela, a história era diferente. A polícia percebeu que Menahem
definitivamente não era um querido senhorio. Ele queria que os prédios fossem alugados e gostava de receber adiantado, mas ele não fazia reparos nos apartamentos. O descaso dele era tamanha que a polícia acabou interditando um de seus apartamentos. Mas não era só a polícia que fazia investigações. O New York Post fez investigações paralelas e descobriu inúmeras denúncias e queixas dos inquilinos. A situação dos prédios residenciais era tão precária que um dos inquilinos chegou a declarar: se alguém for preso por assassinato, deveriam ser sentenciados a viver em um desses apartamentos. Entre os moradores de seus residenciais, Stark é chamado de Senhor da Senzala. A falta de amparo de suas propriedades era tamanha que levantou-se a possibilidade de que um dos inquilinos tivesse cometido o crime. O ódio por Menahem era evidente, mas isso fez a polícia e a mídia de Nova York se perguntar se este homem que, segundo todos os relatos, era bem respeitado em sua comunidade, aparentava ser rico e parecia ter muito dinheiro, mas as pessoas que moravam em seus prédios, em alguns casos, viviam em situações precárias. Por que isso acontecia? Ao olhar mais atentamente para as finanças de Stark, a polícia descobriu que na realidade ele não tinha tanto dinheiro e nem propriedades como parecia ter. Descobriram até mesmo um pedido de falência e problemas financeiros acontecendo na empresa. Por causa da recessão do ano de 2008, ele teve que fazer empréstimos a valores de juros muito altos. As dívidas começaram a aumentar e alcançar os milhões de dólares. Evidências de possíveis golpes às contas da empresa começam a vir à tona. Constava o sumiço de 300 mil dólares e em outra conta faltava um pouco menos de 4 mil. Depois, verificou-se a falta de 1,5 milhão. Menahem estava tirando dinheiro para cobrir as dívidas, empréstimos, advogados, entre outras coisas de cunho pessoal. Mas esse dinheiro não tinha apenas um dono. Stark tinha um parceiro de negócios que levou um prejuízo enorme. Por essa razão, o sócio de Stark logo considerado suspeito pela polícia. Mas, após as averiguações, o considerou inocente. Ele assumiu que discutiu com Stark sobre o sumiço do dinheiro, mas que após uma longa conversa, os sócios entraram em um acordo. A polícia também verificou que as contas bancárias estavam em dia. Tudo havia sido resolvido antes de Stark ser morto. Mas, mesmo que ele não tenha matado Stark, isso não significa que algo a mais não estava acontecendo. Então, os policiais questionaram seu parceiro sobre seus padrões bancários. E é aí que ele começou a ficar nervoso. Os policiais perguntaram sobre um depósito de 200 mil dólares que veio do Banco de Chicago. Israel começou a falar e a situação era realmente preocupante. Os dois tinham se envolvido com gangsters russos que emprestavam dinheiro. Com medo de não conseguir pagar esse empréstimo, Menahem e seu sócio foram pedir ajuda para um homem de negócios. Eles conseguiram 500 mil dólares. A polícia rastreou esse tal homem de negócios e no interrogatório ele explicou que é isso que ele faz. Ele empresta dinheiro. Ele já emprestou dinheiro para Menahem e seu parceiro de negócios no passado. Ele disse à polícia que transferiu dinheiro para o Menahem no dia que ele morreu, não tendo a oportunidade de receber o dinheiro de volta. No dia 5 de janeiro do mesmo ano, o New York Post apresentou uma imagem de Stark na primeira página de sua edição com o título "Quem não o queria morto?". Isso gerou indignação, especificamente entre os membros da comunidade judaico-ortodoxa, em meio a sugestões de que o Post estava ajudando a criar um clima de violência. O presidente do distrito de Brooklyn, Eric Adams, o deputado de Nova York, Dov Hikiel, e outros políticos locais condenaram a cobertura em uma coletiva de imprensa no Brooklyn Borough Hall, e houve apelos de boicote ao tabloide. O Post se recusou a se desculpar, dizendo que a manchete se referia apenas aos muitos inimigos de Stark, e expressou suas condolências à família do falecido. A polícia conseguiu recuperar o resto das imagens das câmeras do quarteirão na Rutledge Street. A polícia notou a presença de uma van estacionada há pelo menos 6 horas antes de Stark surgir nas filmagens. A van era muito parecida com a utilizada durante o sequestro. É possível perceber a presença de um homem dentro da van. Ele sai da van e começa a perambular pelo quarteirão, como se estivesse à busca de algo. Após averiguar as imagens, a polícia então começa a investigar o carro da vítima e descobre um celular amarrado ao tanque de gasolina. Essa pista traria uma reviravolta no caso. A trama de algo maior está para ser desembaraçada. O
Os detetives começam a vasculhar os registros telefônicos do celular encontrado e acham ligações com um morador no Brooklyn, que por coincidência tinha uma Dodge Caravan no mesmo modelo e cor envolvida no sequestro. Através de multas não pagas, a polícia fez a apreensão do veículo e iniciou as perícias. Dentro do carro, a primeira pista aparece, um cheque de aluguel que Menahem tinha pego na noite do crime. Também havia sangue nas abraçadeiras de nylon e no carpete. Após exame de DNA, foi confirmado que o sangue era de Stark. No interrogatório, o homem disse que não sabia que a van estava em seu nome e que a van pertencia ao seu parceiro e que era usada para todos os tipos de trabalhos. Quando a polícia perguntou se ele conhecia Menahem, ele disse que ele e outros caras trabalhavam como equipe para realizar tarefas no prédio de Menahem. A polícia mostrou o telefone achado no tanque de gasolina e ele jurou de pés juntos que não tinha nada a ver com isso, mas que ele tinha uma ideia de quem fez. Ele disse que ele emprestou o celular a um amigo seu, chamado Erskine Felix. Depois de verificar todas as pistas, a polícia chegou em Erskine Felix, 40 anos, empreiteiro, já tinha trabalhado para Stark em muitas obras. Erskine tinha colocado o celular no carro de Stark para rastrear os passos da vítima. A polícia verificou os registros telefônicos de Erskine e descobriu que na noite do sequestro houve vários telefonemas para 3 pessoas: seu primo, Kendall Felix, seu outro primo, Irving Henry, e seu irmão, Kendall Felix. Todos eles trabalharam para Menahem Stark. Menahem não estava pagando salários. Haviam rumores de que Menahem lhes devia cerca de $20 mil por trabalhos anteriores. Então a polícia trouxe todos os 4 e todos eles foram interrogados simultaneamente. Quando a polícia viu Erskine pela primeira vez, eles notaram imediatamente que ele era um homem muito grande. No vídeo não deu para ver que ele lutou com Menahem naquela noite, mas Erskine poderia facilmente ter sido aquela pessoa. O interrogatório não estava indo nada bem para a polícia. Nenhum dos 4 falava nada, até que horas depois, sob pressão, Kendall abriu a boca. A princípio, o plano de Erskine era sequestrar Stark e conseguir cheques de vários valores, e depois soltá-lo. Kendall deveria apenas dirigir para um lugar combinado, mas a trama entra em decadência quando Stark começa a acordar e lutar por sua vida dentro da van, em uma tentativa desesperada para fugir. Vendo que os outros 2 homens não estavam conseguindo segurar a vítima para o fazer ficar quieto, Erskine sentou-se sobre o peito de Menahem. Essa atitude insana causaria a morte brutal de Stark por sufocamento. Ao ver que seu plano tinha dado errado e que sua fonte de renda tinha morrido, os criminosos decidiram apenas descartar Stark. Erskine liga para seu primo Irving e pede para se encontrarem em um determinado lugar. Mas, ao se aproximar da van, Irving percebe a presença de Menahem e consta que ele já estava morto dentro do veículo. Então, ele simplesmente dá as costas e vai embora. Erskine dá as ordens de como seu primo Kendall e seu irmão Kendall vão se livrar do corpo. Os 2 vão até um posto de gasolina. Kendall desce, compra um galão com líquido inflamável. Depois, eles dirigem até Long Island, onde lançam o corpo de Stark na lixeira. Kendall e Kendall ateiam fogo sobre ele, o que trouxe indignação e espanto para a família da vítima e para a comunidade racídica, pois no judaísmo não se pode queimar o corpo. O caso finalmente estava sendo resolvido, mas ainda não estava acabado, porque a única pessoa que eles conseguiram prender naquela noite foi o Kendall, e para piorar, Kendall não testemunharia contra ninguém. Os policiais ficaram frustrados, porque Erskine foi embora e eles não podiam fazer nada. Então, enquanto o resto dos caras responsáveis pelo crime estavam andando em liberdade, Kendall iria a julgamento. Felizmente, o julgamento de Kendall acabou sendo o ponto de virada em toda a investigação. Ele estava pegando algo entre 25 e a perpétua, e foi quando ele percebeu que talvez fosse melhor testemunhar contra todos os outros. Então, finalmente, depois de 3 anos da morte de Menahem Stark, Erskine Felix foi a julgamento e os promotores tinham Kendall queria testemunhar. Eles tinham muitos registros telefônicos, eles tinham um monte de evidências forenses, amostras de DNA que eles podiam mostrar ao júri. Kendall Felix foi condenado em maio de 2014 por sequestro, conspiração e assassinato. Ele tinha sido sentenciado a uma pena de 25 anos a perpétua indeterminada.
Em 2019, ele fez um acordo para testemunhar contra seus primos, em troca da diminuição de 10 anos e a retirada da perpétua. Durante o julgamento, Kendall pediu perdão à família de Manheim. Erskine Felix. Depois de quase 5 horas reunidos em 2019, os jurados declararam Erskine Felix culpado por assassinato, sequestro, adulteração de evidências e conspiração. Ele foi condenado à prisão perpétua. Kendall Felix foi sentenciado em 2019. Ele foi condenado por conspiração, sequestro, obstrução e por atear fogo no corpo de Stark. Ele aceitou um acordo com a promotoria e se declarou culpado de todas as acusações. Ele pegou a pena mínima de 2 anos e 4 meses, a máxima de 7 anos de cadeia. Irving Henry foi condenado por omissão. Recebeu uma pena de 3 meses de cadeia, que foi revertida em trabalhos comunitários para o estado de Nova York. Esse foi o caso de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.